Fala galera, bem-vindo ao canal e o vídeo de hoje é porque as terras alternativas da DC Comics não têm me agradado mais. A obra máxima aí da DC, Crise nas Infinitas Terras, que a maioria das pessoas conhece, resolveu colocar um fim a essa história de múltiplas e alternativas terras. No aniversário aí de 50 anos da DC, o editorial se reuniu e falou: tá, a DC mais ou menos sempre teve múltiplas terras, vamos fazer uma saga grandiosa e colocar fim a isso. E essa saga realmente foi muito legal. Hoje eu não sei se ela funciona mais para leitores novos, porque você precisa estar ciente, né, ter acompanhado um tempinho aí esse monte de personagens alternativos para realmente se importar com eles. Mas ela é boa a leitura até hoje. Essa é a capa nova, feito para os tempos modernos, né, pelo mestre Alex Ross. Tá, a DC acabou com as múltiplas terras, ano 1985, começou aí Terra Única, que vocês podem acompanhar em a saga do Batman, a saga do Superman, tá? Só que 10 anos depois, ali por volta de 95, 96, a DC já começou a brincar de novo com múltiplas terras. Essa daí é uma história publicada na revista Super Powers, que é uma das primeiras vezes, se não a primeira, que volta a mencionar terras alternativas, coisa que não deveria existir. Temos também aí Zero Hora, né, que é uma grande saga, que novamente voltou a brincar com essa ideia do Superboy do universo atual, encontrando o Superboy antigo, lá dos anos 70, 80, né? E aí veio o ponto de ignição e a DC chutou o balde do universo único e resolveu reiniciar o seu universo, né, com os Novos 52 e as terras múltiplas, depois de 15 anos pelo menos fora, 15, 16 anos fora, voltou a existir. As terras múltiplas voltou a existir e Grant Morrison resolveu organizar isso daí, brincar isso daí com isso daí, criou um mapa de 52 terras. Agora o universo DC ia ter 52 terras. Isso daí você pode conhecer esse mapa no encadernado Multiverso que a Panini publicou, tá? E aí esse mapa é muito legal, eu gostei muito na época, né? No centro nós teríamos aí a Pedra da Eternidade, os planetas divinos, que seria Apocalipse e Nova Gênese, eles seriam únicos, eles não se repetiriam nas terras alternativas, justamente por ser divinos. E aí, além dos planetas divinos, nós teríamos as 52 terras. E a ideia seria brincar com essas 52 terras. O problema é que eles não conseguiram, ao longo dos anos, criar nem que seja uma história para cada uma dessas 52 terras. Entendeu? Eu acho que assim, umas 10 foram exploradas, tá? Criaram até um mapa, criaram no final dessa história um resumo aí do que seria mais ou menos, sei lá, umas 25 ou 30 terras, né? Como se fosse uma espécie de enciclopédia, mas ao longo dos anos, na hora de realmente criar as histórias dessas 52 terras, eles não conseguiram. Até tentaram ali. Teve essa minissérie aí, Multiverso DC, que teve 9 edições, né? Começaram a brincar aí com o conceito das terras alternativas. A DC até tentou criar uma revista mensal chamada Terra 2, que começou muito bem, mas depois foi cancelada por falta de vendas, tá? E aí tivemos Noite de Trevas Metal, que começou a brincar com a ideia de que, além de universos positivos, também tínhamos universos negativos, exatamente. Haveria 52 universos negativos que são apresentados aí em Noite de Trevas Metal e também em Death Metal, que seria a continuação disso daí. Tá. Aí a DC, né, brincando mais um pouquinho, trouxe pra gente Crise Sombria nas Infinitas Terras, com o objetivo de restaurar não apenas as 52 terras, mas restaurar as infinitas terras que deixaram de existir, sim, lá em 1985. Depois desse resumo enorme, qual a questão de tudo? A questão é que quando eles definiram que havia 52 terras, eles não conseguiram trazer aí pra gente histórias que realmente mostrassem essas 52 terras. Foi mostrado umas 10 ou 20, tá?
E esses personagens apareceram aí nas grandes sagas, como Multiversidade ou Crise Sombria, mas não tivemos histórias realmente das 52 Terras. E agora que teoricamente não, né? Na prática, as terras voltaram a ser infinitas, o que nos garante que eles vão conseguir mostrar mais terras do que antes. Eles não conseguiram mostrar as 52 terras. Agora que as terras são infinitas, eles vão conseguir mostrar pelo menos 50. Eu acho difícil, entendeu? Até surgiram aí especiais, como agora como que chama? Do, 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 do universo medieval, da DC Comics, né? Os Cavaleiros da, da- de Aço e de não sei o que. Vou mostrar aí na tela para vocês. Mas assim, eu tenho minhas dúvidas de que vai ser melhor do que na época dos 952. Tudo depende dos escritores, é claro, e do planejamento dos próximos anos. Só que eu acho que isso daí já cansou, sabe? Eu acho que o multiverso é sempre. É, é sempre quando os escritores não sabem como dar continuidade ao universo, uma falta de originalidade. Então é fácil assim você escrever, criar histórias com os mesmos personagens, né, em situações diferentes, né? Quando você não sabe como seguir com o universo tradicional, sem ficar repetindo histórias do passado, você começa a contar a mesma história sobre nuances diferentes. É isso que é o multiverso. E isso acaba se tornando chato, porque as histórias não têm muita qualidade e esses personagens alternativos eles não são tratados com o mesmo respeito do universo principal, digamos assim, como deveria, sabe? Acaba morrendo de qualquer jeito, acaba, sei lá, sendo descartado e não, isso não deveria acontecer. Eles deveriam ser tratados com o mesmo respeito dos personagens clássicos, digamos assim, que conhecemos, né? Do universo principal. Sim, se você nunca leu sobre o multiverso, existe um universo principal, né? É uma âncora, digamos assim, em que são contadas as principais histórias. E justamente por causa disso, as outras terras, a Terra 2, a Terra 3, a Terra 4, acaba sendo pouco usada, né? E aquelas terras mais longínquas ainda começam a ser usadas menos ainda. Menos ainda. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então eu acho assim, eu gostava quando era um universo único. Eu acho que sim, de vez em quando você podia trazer uma história dessas, um Terra alternativa, mas não todo tempo, como é agora. Porque já foi provado que nesses gibis comerciais eles não conseguem trabalhar isso bem. Falta um planejamento, esse gibi tem que estar todo mês nas bancas, né? Ao contrário de gibis assim, mais autorais, como Fábulas, como Saga, em que realmente eles conseguem pensar mais na história. E se eles quiserem, eles simplesmente param de escrever durante 2 anos, como fizeram com Saga, né? Sob uma desculpa qualquer de férias ou de poder dar um tempo de pensar melhor na história, né? Mas pelo menos eles podem parar, eles podem planejar melhor, né? E é o que queríamos que fosse possível, né? Fazer aí com o multiverso para trazer boas histórias, boas sagas e não simplesmente jogar os personagens ali na, na tela ou como a gente diz, né, hoje em dia, ou na folha de papel, sem se aprofundar na história individual de cada um desses personagens alternativos. É isso. Eu acho que o multiverso para mim já deu. Gostaria muito que a DC fosse novamente um universo único, mas parece que isso não vai acontecer aí nos próximos anos, porque aí agora vem a Dawn do universo DC, a Aurora do universo DC, ou sei lá como vão traduzir isso daí nas mensais. Então, isso não deve acontecer nos próximos anos. Uma pena, eu queria muito um universo único de volta, mas vou ficar querendo. Até o próximo vídeo, galera. Fui.